Se você tem sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de Amós. Lendo do capítulo 8 do livro de Amós, pouco depois do livro de Ezequiel. 3 ou 4 dos livros dos pequenos profetas. Livro de Amós, capítulo 8, começando no versículo 11. Amós só tem 3 capítulos, bem pequeno, mas ele foi um profeta poderoso. Sua mensagem foi uma que ordenava a Israel a se arrepender. E ele pronunciou juízo sobre várias nações ao redor. E ele faz uma declaração chocante, começando no versículo 11 do capítulo 8. Ele diz: estão chegando os dias, declara o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Isso fala de uma sede da palavra de Deus. Quero usar como tópico as palavras de Amós: a fome na terra. Abaixe a sua cabeça. Pai, enquanto ministramos nesta noite, somos agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos deu de proclamar Tua palavra. Para sempre seremos agradecidos por Sua misericórdia e Sua graça. E oro para que o Senhor nos ajude a entregar nossa alma nessa noite. Aquilo que acreditamos que o Senhor nos deu. E venha ungir cada pessoa aqui, cada um, para ouvir, receber e entender aquilo que a Tua palavra diz. Pai, nos ajude a nos esconder atrás da cruz e diminuir, enquanto o Senhor cresce. Nos ajude a exaltar a Jesus. Peço tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Há um tempo atrás, o Senhor falou ao meu coração sobre uma mensagem para essa nação, para a nação americana. E fiz o meu melhor para entregar a palavra que eu sentia que Ele tinha me entregado. Enquanto prego essa mensagem, há uns 18 meses atrás, Ele tirou esse peso de mim. Busquei muito a face de Deus, e eu chorei muito, sem parar, por muitas semanas, para ter certeza que eu estava ouvindo a voz do Senhor. E Ele me disse que tinha falado com a nação, através desse evangelista, aquilo que ele queria dizer. E que eu tinha que usar nosso ministério para falar com o mundo de coisas espirituais, trazendo homens para Jesus. Mas durante essa época, quando estávamos tentando entregar aquilo que acreditamos que Deus nos deu, entregando para a nação, havia um debate marcado entre mim e um dos liberais mais poderosos no governo americano de raciocínio político em Washington.
E na noite desse debate, ou naquele dia, o prédio estava totalmente lotado. Não era um prédio grande, acho que cabiam 2.000, talvez 2.500 pessoas ali. Haviam senadores dos Estados Unidos ali, deputados também, alguns dos membros do gabinete do presidente Reagan estavam lá. E eu estava ao lado de um senador americano e conversei um bom tempo com ele. E agora ele até está concorrendo para a presidência dos Estados Unidos, representando o lado democrata. E eu escrevi uma carta para ele, encorajando ele a ler a palavra de Deus diariamente. E tínhamos falado, ensinado ali por algum tempo, e quando meu oponente se levantou e começou a falar, ele declarou em sua palestra, dizendo que eu falei para a nação e para o mundo, e falou de maneira enfática, deixando bem claro que o auditório soubesse claramente o que ele tinha falado, que eu tinha falado que o Congresso dos Estados Unidos era uma instituição condenada pelo Todo-Poderoso Deus. E ele falou aquelas palavras para me envergonhar por causa dos senadores e governantes que estavam presentes. E isso enquanto eu estava sentado ao lado de um senador, um dos mais conhecidos no Senado americano. Havia um grande silêncio no prédio, e sentado ali eu orei e disse: Deus, tudo que falei, creio que foi porque o Senhor mandou. O que o Senhor quer que eu diga para esse povo? E o Espírito de Deus falou ao meu coração. E eu olhei para o senador ao meu lado, para os senadores presentes e outros que trabalhavam no governo. E quando finalmente chegou a minha vez de dar a minha palestra, acho que o homem pensou que eu ia ignorar sua declaração com um silêncio envergonhador. Mas o Senhor disse: aproveite a declaração dele e repita a declaração. Porque o Congresso se negou a acabar com a terrível decisão da Corte Suprema sobre o aborto. Então Deus condenou essa instituição, ou os membros dela, que participaram desse assassinato em massa. Por que eu falei aquilo? Porque você não volta atrás na palavra de Deus. A Bíblia nos dá as palavras de Amós, um dos profetas mais improváveis no Antigo Testamento. Ele ministrou e profetizou durante o reino de Jeroboão, logo após a divisão que aconteceu no reino. Depois do reino de Salomão, o reino foi dividido, de um lado Judá e Benjamim, que eram governados por Roboão, o filho de Salomão, e o reino do norte, agora chamado de Samaria, ou Efraim, ou Israel, governado por Jeroboão, um dos homens mais maldosos e malignos que já viveu. Enquanto os reis de Judá eram medidos em justiça por causa do reino de Davi, os reis de Israel eram medidos como maldosos por causa do reino de Jeroboão. A Bíblia diz que ele fez Israel pecar. Não existe uma declaração pior do que essa. Ele
fez Israel pecar. Amós não era um sacerdote, como Jeremias ou Ezequiel foram. Ele não era um estadista, como foi Daniel. Ele era um fazendeiro que colhia frutas. Ele não era um homem acostumado com palácios, ou riquezas, ou poder. Mas Deus decidiu tocar a vida desse simples e humilde homem que colhia frutas para entregar sua palavra para Jeroboão, para o povo de Israel e para Judá. Ele teve uma visão. Você lê a respeito dela e fica no 9º capítulo de Amós e você quase não percebe. Eu disse que Amós tinha 3 capítulos, mas eu estava pensando em Joel. E eu vi o Senhor em pé no altar. E depois ele diz o que o Senhor falou para ele. O altar do qual ele falava não era o altar de Deus. Na economia de Deus, lidando com seu povo escolhido, ele tinha ordenado que só um altar fosse construído. E era o altar que tinha que estar em Jerusalém. E na época estava lá. Eles não deviam levantar nenhum outro altar. Elias levantou um altar no Carmelo, mas em circunstâncias diferentes. Não podiam oferecer sacrifícios em nenhum outro lugar, a não ser no altar de bronze, no monte do templo em Jerusalém. Jeroboão construiu um altar em Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Betel, aonde Abraão viu o Senhor, e ali levantou um altar antes de Moisés receber os mandamentos sobre um só altar. Jacó viu o Senhor em Betel. Eu estive em Betel há pouco tempo atrás. Agora está perto de Jerusalém, mas naquela época ficava algumas milhas da cidade, porque a cidade era bem menor. Eu cheguei no ponto principal, sabendo que grande parte da revelação que temos, daquilo no que nos alegramos e adoramos sobre o nosso Deus, pelo menos parte dela veio em Betel. Betel, a casa de Deus. E agora esse lugar aonde Deus tinha falado com Abraão, aonde Deus tinha falado com Jacó, Jeroboão levanta um altar de sujeira para sacrificar ao deus Baal e Quimosh e para os deuses demoníacos que Israel adoraria sob o seu reino, dedicados à imoralidade, dedicados à sujeira, uma sujeira de proporções indescritíveis, com centenas de jovens virgens de Israel que entregavam seus corpos para os rituais mais imorais e sujos, tentando agradar a Baal. E Amós disse: eu vi Deus, eu vi o Senhor em pé naquele altar. Pense no que estou te dizendo. Preste atenção. O propósito principal de Satanás é pegar aquilo que é santo e sagrado e denegri-lo.
e transformá-lo em algo ruim, maligno e sujo. Ele se alegra em pegar você que conheceu a Deus de maneira grandiosa e viu Ele tocar sua vida e levar você para a sujeira, para a lama, até que não sobre mais nada. É por isso que reuniões como essa são tão importantes. Deus disse para mim, tente chamar a atenção da nação, e eu estou falando de pessoas que amam a Deus, para tentar largar tudo. Traga toda a sua família. Não diga apenas, vou entrar nessa conferência uma noite, vou ali uma noite, mas venha para todo culto, para que Deus opere uma obra em seu coração e em sua vida. Se as Assembleias de Deus, as Igrejas de Deus, Pentecostais ou qualquer uma outra estivessem aqui ontem, teríamos um novo movimento, uma nova comunhão, uma nova denominação, uma nova obra, um novo mover agora. Não por causa desse pedaço de carne aqui, não por causa do talento que talvez seja representado aqui, mas por causa de um mover e operar do Espírito Santo, pois o Espírito de Deus pode começar a se mover e tocar vidas e corações. Por isso eu falei para Francis, indo para casa ontem, o que você viu nessa noite foi a psicologia de Deus. O Espírito Santo toca o coração das pessoas, conserta os problemas, cura as feridas e encoraja o que está desencorajado, fortalece quem está fraco, levanta o que está caído. O Espírito Santo de Deus é quem faz isso. Hoje, eu não quero soar negativo e antes do culto eu disse assim, Senhor, como posso pregar algo negativo de maneira positiva? Ele ainda não me disse como fazer. Eu gosto da maneira que um dos grandes pregadores do passado falou. Ele disse que houve um dia quando tivemos muita pregação negativa e muita vida positiva. Hoje temos muita pregação positiva e pessoas vivendo de maneira negativa. Existe uma fome na terra da palavra de Deus hoje em dia. Eu não quero ser negativo, não gosto de dizer isso, mas existe uma fome da palavra de Deus pela terra. Pessoas nos escrevem de toda a parte do país, dirigem às vezes 160 quilômetros para encontrar uma igreja onde existe um mover de Deus e aonde pregam a palavra de Deus e podem adorar ao Senhor Jesus. E passam por 500 igrejas dentro desses 160 quilômetros. São igrejas, tem cruzes, coral, sinos, púlpitos, mas existe uma fome da palavra de Deus. Eles estão atrás da palavra de Deus sendo pregada. Uma fome da palavra. Eu vou dizer algumas coisas que você tem que prestar atenção. A maioria das pregações na América hoje, não são todas, mas a maioria é uma forma de psicologia. Não é a pregação da palavra, é uma forma de psicologia. Ou é tudo psicologia, ou uma parte da psicologia e uma parte das escrituras. Quando você escuta o pregador dizendo assim, eu vou te dar 5 formas de ser alguém de sucesso, provavelmente ele está pregando psicologia. E mais outras 1000 variantes. Olha, eu liguei a televisão, estava assistindo o canal cristão e um dos pregadores pentecostais mais poderosos da América estava pregando psicologia. É algo tão sutil que, como um pregador me escreveu outro dia e disse, irmão Swagger, você está fazendo tempestade em copo d'água. Isso não é problema em nossas igrejas. E ele é um bom amigo. E eu respondi falando, todas as vezes que você escuta falar de vigilância, isso é psicologia.
Quando eles falam de cura interior, é psicologia. Cura das memórias é psicologia. Poder do pensamento positivo é psicologia. Quando você escuta falar de pensamentos e de possibilidades, isso é psicologia. Quando você escuta pregação sobre aconselhamento, é psicologia. Não é a palavra de Deus. Preste atenção. Eu vou explicar o que quero dizer daqui a pouco. Outro dia eu e a Francis estávamos em um avião viajando e um homem chegou, se apresentou e era um evangelista batista. Eu não o conhecia, mas era um irmão gracioso. E durante nossa conversa indo para Dallas, ele disse, ou eu perguntei, meu irmão, a Igreja Batista Independente era a maior igreja na América. Eram as igrejas que mais cresciam e mais rompiam na terra em relação aos números, ao crescimento. Mas algo aconteceu com eles nos últimos 5 anos e pararam de crescer. O que está errado? Porque eu conheço muitos dos pregadores lá. E a resposta dele me chocou. Ele falou, irmão Swagger, sabe o que está errado? Houve um tempo quando o Batista Independente, como o Batista do Sul, tudo que eles faziam era ganhar almas. Eles batiam em toda a porta da cidade, iam para toda a casa, eles conversavam com todas as pessoas, eles eram fanáticos sobre ganhar pessoas para Jesus. E talvez eu não concordasse com toda a doutrina deles, mas era agradecido porque eles tinham zelo. Mas ele falou, paramos de ganhar almas e pensamos que podíamos buscar um novo método e aconselhar as pessoas até entrarem no reino de Deus. E as nossas igrejas, que eram estações de salvação, se transformaram em centros de aconselhamento. E é claro que temos que aconselhar, mas eu preciso reconhecer que a experiência que vocês tiveram aqui ontem, se vocês estiveram aqui ontem à noite, e não somos o único lugar, existem outros que fazem isso. Entretanto, é isso que vai manter você na igreja hoje em dia. O mover do Espírito Santo, a operação do Espírito, o fluir do Espírito Santo. A resposta não é aconselhar pessoas, mas abrir as portas do reino para que elas vejam o que Deus pode fazer e o Espírito Santo vai suprir sua necessidade. E eu e o meu movimento temos um problema com o que está acontecendo nesse quesito aqui. Temos dificuldade de aceitar, porque o mundo cristão está seguindo a psicologia. Todo mundo. Hoje nossos missionários aprendem sobre cultura. Aprenda sobre a cultura de onde você vai. Talvez exista uma significância em meio a isso. Esse homem ali, aquele ali, que passaram 25, 30, 40 anos no campo missionário, não sabiam muito sobre cultura, mas eram cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que o movimento pentecostal, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, Quadrangular Pentecostal de Santidade, elas estão nesse momento na beira do abismo, bem na beira. Sabe por quê? Os jovens em nossas igrejas, se nossos filhos e filhas não tiverem o avivamento do Espírito Santo, tudo vai se perder. Eles precisam de um avivamento do Espírito Santo, precisam de um mover do Espírito Santo, precisam do poder de Deus, precisam buscar a glória de Deus, precisam buscar o poder de Deus e ver a glória de Deus. Eu fico enjoado quando escuto diretores de jovens levando as crianças da Igreja de Deus ou da Assembleia de Deus para um parque de diversão, e não é a Carolina do Norte. Uma fome da palavra de Deus. A única coisa que vai te manter é a palavra pregada sob a unção do Espírito Santo.
Olha, não existe poder na terra como um pregador que acabou de sair de uma oração, com o coração ardendo, com uma mensagem que o Espírito Santo deu a ele. E depois de chorar bastante, e aí então ele sai e os olhos estão meio marejados. Ele não vê diáconos, ele não vê os ricos, ele não vê a sociedade, ele não vê a condição social, ele só vê o assim diz o Senhor. Isso flui como um rio em sua alma, os demônios tremem, o inferno treme e o poder de Deus se manifesta e as pessoas aceitam a Jesus. Você pode pregar essa palavra, você pode pregar essa palavra, mas se você não pregar com unção, não vale nada, porque a letra mata, mas o Espírito traz vida. Não estou te dizendo o que vou dizer para tentar ser mais santo ou o que for, mas eu vivo de joelho, eu vivo orando, hora após hora, às vezes dias inteiros, pelo menos toda semana, 1 ou 2 dias, o dia inteiro estou buscando a Deus na palavra. Hora após hora, por várias horas, Deus me mostra, Deus me ajuda, Deus me unge, Deus me dê o que pregar, Deus me diga o que pregar, mostra-me o que dizer. Fome da palavra de Deus na terra. Fome da palavra de Deus na terra. Eles tentaram construir grupos de jovens nessa nação, em meio aos pentecostais, e é uma vergonha. Estou para te dizer algo como se a infantaria dos Estados Unidos estivesse treinando seus soldados a fazer bonecas. Tem alguém que já foi da infantaria aqui? E se o seu sargento te chamasse e falasse: hoje nós vamos cortar vestidos, e amanhã vamos fazer crochê? Ira! Ira! Os jovens de nossa nação estão no inferno, enfrentando as maiores armas que o inferno tem: drogas, álcool, demônios, sexo pervertido, uma sujeira. E estamos tentando libertá-los com máquinas de fumaça, libertá-los com shows de rock, tentando libertá-los com tolices. Deus nos ajude. Deus nos ajude. A única coisa que pode libertar esse bêbado, ele sendo jovem ou velho, a única coisa que pode libertar o viciado é a palavra do Todo-Poderoso, pregada sobre a unção do Espírito Santo. Daqui a alguns dias nós vamos abrir esse lugar para pastores de jovens e líderes de jovens. Não importa de qual igreja eles vêm. Vamos pegar dinheiro emprestado para alimentá-los na cafeteria, porque a gente quer que eles venham. Porque as crianças que estão entrando nos grupos de jovens hoje, o maior problema não é o tipo de filme que eles assistem. Eles estão cheirando pó, usando pílulas, possessos pelo demônio. Eu sei do que eu estou falando. Toda quarta noite, 1000 jovens vão se reunir naquele prédio. Mais da metade deles, há 2 anos atrás ou 1 ano atrás, estavam usando drogas, bebendo, estavam vivendo o inferno na terra, vivendo algo terrível. E o que fazemos? A mesma coisa que fazemos aqui. Cantamos sobre a glória e a glória vem. Você pode dizer: isso não dá certo. Não dá certo se for algo morto, não dá certo se for algo seco, e se vier de um livro antiquado e empoeirado de algum lugar.
Mas se o pregador sair do seu lugar de oração e o Espírito Santo estiver fluindo em seu coração e ele tiver um toque do céu na alma, é a única coisa que supre a necessidade de hoje. Essa é outra batalha que estamos travando. A igreja inteira pensa que pode ganhar os jovens com shows de rock. Como diz aquele apresentador de TV: burro, 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 burro. Toda vez que eu falo isso, algumas pessoas ficam chateadas comigo. Eu não estou nem aí. Se as Assembleias de Deus me mandarem embora e ninguém quiser me aceitar, eu estou certo, porque a única coisa que liberta os cativos é a palavra do Todo-Poderoso Deus, pregada sob a unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Estamos vendo progresso, graças a Deus. Recebemos cartas de pastores de jovens. Eu já falei mal de você, irmão Swagger. Me perdoe, por favor. Toma cuidado, hein? Alguém vai ter que te perdoar. Eu estou orando de joelhos e o nosso grupo de jovens está crescendo cada vez mais. Glória a Deus. Quando construímos a escola e começamos o seminário, Deus falou: construa um seminário. E eu falei: Deus, como é? Eu prego contra essas coisas, Deus. Eu não construo, eu prego contra. Eles formam zumbis. Antigamente não era assim, mas hoje em dia muitas fazem isso. Não todas, mas muitas fazem. E ele falou: construa, mas construa de maneira diferente. E eu falei: como é que eu vou fazer? Eu não sei como fazer nada. Não sei como construir uma escola bíblica. E ele falou: a igreja tem que ser parte da escola. Foi a primeira coisa que ele falou. A igreja tem que ser parte da escola. A força do estudante é o santuário. Olha, o pregador que eu chamo, por mais importante que seja a sala de aula, ele não é feito na sala de aula, mas nos altares. É ali que ele é feito, nos altares. Conecte com a igreja. Se você olhar para professores que não estão chorando, se arrependendo nos altares, então mande eles embora. Foi o que ele me falou. Você está sendo muito brusco, eu só estou repetindo o que ele falou. Ele falou: se o professor não for cheio do Espírito Santo, chorando por almas, se alegrando com os redimidos, então mande ele embora. Pela ajuda e graça de Deus, Ele nos deu alguns professores bons. Alguns fanáticos vão sair desse lugar aqui. Eles vão sair daqui com fogo nos olhos. Eles vão sair daqui com glória na alma. Eles vão sair daqui procurando o diabo para descer o pau nele em nome de Jesus Cristo. São cheios do Espírito Santo e cheios da palavra de Deus, dizendo: Jesus Cristo pode fazer qualquer coisa. Quando começamos o seminário, alguns ficaram nervosos. Olha, ano que vem, nós também vamos fazer outra coisa que eu disse que jamais faríamos. Eu preguei contra eles também. Vamos começar um seminário. Eu falei: de jeito nenhum, não.
Fiquei escondido por dias e falei: Deus, que vergonha. Minha reputação está acabando. Você está arruinando minha reputação. Por anos eu preguei contra os seminários, chamando de cemitérios. Ele falou: comece um. E eu falei: ninguém vai me ajudar. Ele disse: eu vou te dar alguém. E deu mesmo. Ele me deu um pregador da Assembleia de Deus e me deu bem, ele está no exército, ou estava no exército, e me deu alguém da Igreja de Deus. Como explicar isso? Assembleia de Deus, Exército Americano e a Igreja de Deus. Glória a Deus! Aleluia. Olha, os alunos que se formam no seminário sempre ficam meio snobs. Você me entende? Porque eles estudam 8 anos para aprender como a não louvar o Senhor. Mas pela graça e com a ajuda de Deus vamos reverter isso. Glory to God. Aleluia. Formar pregadores como o apóstolo Paulo, que lêem em hebraico, lêem em grego, acabam com o diabo e usam o nome de Jesus para ressuscitar os mortos. Isso vai deixar o diabo em apuros. Entrando em apuros de novo. Hoje nós temos muitas revelações. É a era da revelação, e eu acredito em revelações. Eu estou aqui te dizendo que Deus me falou, Deus disse, Deus me falou, Deus disse. Isso é revelação. Mas qualquer revelação que não se alinha com esse livro, joga fora. Não importa quem falou, se o Jimmy Swaggart falar, Billy Graham falar, Oral Roberts, ou Jimmy Falwell, ou as Assembleias de Deus, ou Batistas, ou seja quem for, se a pessoa falar e não se alinhar com a Bíblia, saia correndo disso. E eu vou provar na palavra para você. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo em Efésios 6, que fica no Novo Testamento. Efésios capítulo 6, começando no versículo 13. Por isso, achou? Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a única coisa que qualifica. Deus não qualificou o cinto da verdade, a couraça da justiça ou a prontidão do evangelho da paz. O único que qualifica é o último. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Do que é que Paulo estava falando aqui? Ele estava dizendo que qualquer experiência que você possa ter, e você pode dizer que é de Deus, que veio do Espírito, ele está dizendo que precisa ser pela palavra de Deus. Entendeu? Qualquer coisa que você tem e você diz que recebeu do Espírito, ótimo. Mas precisa ser pela palavra de Deus. Porque as experiências do Espírito e a revelação do Espírito vai ser através da palavra de Deus.
E se não vier através da palavra de Deus, não vem de Deus. Rejeite isso. Ficou claro? Muito bem. O que é a palavra de Deus? É salvação, cura, Espírito Santo, segunda vinda, todas as vitórias e a força que vem junto com o que acabei de nomear. Vou declarar algumas coisas difíceis. Eu odeio fazer isso na última noite. Se o pregador não estiver pregando salvação pelo sangue de Jesus, ou estiver pregando a cura divina de acordo com a palavra de Deus, não estou falando de nenhum tipo de enganação do povo de roubo, mas da palavra de Deus, e não estiver pregando batismo no Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, ele não está pregando a palavra de Deus. E olha, eu vou dizer aqui, você agora me deixou atribulado, viu? Você mencionou línguas. E nossa igreja não acredita nisso. Eu não estou nem aí para o que a sua igreja acredita. Eu não estou preocupado sobre o que sua igreja ou seu seminário ensina ou acredita. Eu sei o que o livro diz. Atos 2:4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas na medida que o Espírito de Deus os capacitava. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo veio sobre eles e eles falaram em línguas e profetizaram. O Espírito Santo. Vamos falar disso um pouco. Olha só, alguns desses aqui não podem, mas eu sou profissional em confusão. Eu tenho até uma licença na minha carteira. Não está na minha carteira, está bem aqui. Eu sou um evangelista. Paulo falou para Timóteo, faça a obra de um evangelista e reprove, repreenda, exorte. O diabo nos últimos meses tem tentado de tudo que pode para denegrir a mensagem pentecostal. Mas quanto mais coisas falsas você vê, mais você sabe que o verdadeiro é real. Eu não estou pregando doutrina para você, te dizendo que você tem que vir para a minha igreja. Não importa qual é a sua igreja. Não quero destruir uma igreja e construir uma outra. Não é o que estou fazendo. Se é o que você está entendendo, você está errado. Eu quero que você tenha Deus em seu coração, que você pegue fogo por Jesus e que Ele seja real para você. E a maioria das igrejas nessa terra nem acreditam no batismo com o Espírito Santo ou no poder de Deus. Hoje no almoço eu estava conversando com o meu co-pastor, o Hardy Broski. E ele falou que um dos pregadores mais famosos na América, não vou mencionar o nome dele, mas ele disse que o pregador falou para um amigo dele, e se eu falasse o nome aqui, todos vocês saberiam quem é. Falou para um amigo dele, almoçando, e disse: eu prefiro ver você ficando muito bêbado do que falando em línguas, porque isso é do diabo. Escuta aqui, vários pregadores já blasfemaram o Espírito Santo. Como é que você sabe, Jimmy Swaggart? Escuta eles pregando, podem até soar bem, mas não há unção do Espírito ali. Uma igreja sem o Espírito Santo, um pregador sem o Espírito Santo é uma perca de tempo. E você não recebe nada a não ser que o Espírito Santo encha seu coração e sua vida. Mas existe uma fome na terra.
da verdadeira palavra de Deus. Qual o efeito da palavra de Deus quando realmente é pregada? Eu me lembro, isso foi em 1964, 5 ou 6, algo assim. Vou te dizer o efeito que a palavra tem sob a unção do Espírito Santo. Eu estava pregando em uma conferência com um irmão. Eu falei dele ontem à noite. Eu estava com alguns problemas e Deus usou aquele homem em 2 daqueles cultos que mudaram minha vida. A primeira mensagem que mudou a minha vida foi quando ele pregou sobre justificação pela fé. E olha só, sob a unção do Espírito, quando a palavra é pregada, é algo estranho. Você precisa de cura e aquilo ministra a cura para você. Se você precisa ser encorajado, ministra isso para você. A mesma palavra ministra força para quem precisa de força. Por causa da unção, o Espírito Santo opera assim. E o Senhor sabia do que eu precisava. Eu não vou te dizer o que era, não é importante. De qualquer maneira, o Espírito Santo tocou minha vida. E eu, então, entrei debaixo do piano. Ele estava pregando nos cultos da manhã e eu estava tentando pregar os cultos da noite. Não estava indo muito bem. Ele pregava de manhã e era o Aaron Trotter. Quando ele terminou de pregar, acho que era meio-dia, todo mundo foi embora. Eu olhei para cima e já era mais de 1h. Eu estava debaixo do piano, todo mundo tinha ido embora, a não ser a Francis e os pregadores, mas alguns santos. Eu estava ali chorando, gritando, porque eu vi uma verdade que revolucionou minha vida pela palavra de Deus. É o efeito que traz. Revolucionou por completo. Eu já não entrava mais na presença de Deus com a cabeça baixa, com medo dele, pensando que jamais ia conseguir tocá-lo. Mas por causa do que Jesus fez no Calvário e o sangue que ele derramou, e foi o que o Espírito Santo revelou para mim, eu podia entrar com ousadia diante do trono da graça e eu podia receber tudo que ele tinha para mim. Revolucionou minha vida por completo. Aleluia. Então eu fui convidado para pregar em um culto no México. Era um dos cultos do Conselho Geral das Assembleias de Deus no México. E fomos. Acho que o Jim também estava lá naquela noite. Busquei a Deus por horas, por aquele culto, para saber o que pregar. E é difícil pregar através de um intérprete. Você não sabe se eles traduziram o que você falou. E ontem o Charles testificou que muitas vezes eles não traduzem. Já preguei alguns sermões, Charles, que eu queria que o tradutor tivesse interpretado outra coisa. Quando chegamos lá, o prédio aonde era para acontecer o culto, estávamos fazendo a conferência ali, mas não tinham terminado de construir o prédio. A obra não estava acabada. Era um prédio que só 1/3 dele tinha sido construído. Tinham algumas lâmpadas penduradas ali para tentar iluminar o lugar. Não tinha ar-condicionado, era no verão, acho que estava fazendo uns 50 graus naquele lugar. E a plataforma era dessa largura e deviam ter uns 100 pregadores ali, espremidos. O John Bueno estava interpretando para mim, e ele é um homem de Deus, missionário, há 25 ou 30 anos em El Salvador.
Estávamos tentando pregar e não era esse pregador. Eu tinha pedido a Deus, falado: Deus, que essa seja uma noite que o seu Espírito vai se mover, tocando esses pastores no México, tocando esses pregadores, dando a eles um mover de Deus e um mover do Espírito Santo, que vai mudar a vida deles e mudar o ministério deles. Eu tinha chorado, pedido, orado, tinha soluçado diante de Deus. E Deus começou a se mover naquela mensagem. E foi como ontem à noite, eu nem cheguei a terminar. A glória de Deus veio sobre aquele lugar. Eu vou te falar, viu, México? Deus não envia a glória dele a não ser que ele te ame. Veio sobre aquele lugar e milhares de pastores mexicanos. Milhares começaram a chorar, soluçar e se ajoelhar e orar. E eu vi milhares deles saindo do seu lugar, chorando e soluçando e orando. E quando você vê pregadores fazendo isso, esse é o segredo. Eu vi eles descendo e não pedi eles para descerem. Eu não disse nada, o Espírito Santo tocou a vida deles. E centenas começaram a descer até o altar, chorando, orando, soluçando diante de Deus. Eu não sei, saímos dali, era meio-dia, e eles ainda estavam ali, chorando muito e orando, buscando a Deus. Quero dizer que não importa a cultura da pessoa, não importa quem é o povo, as necessidades são iguais e o Espírito de Deus pode suprir essa necessidade. Não importa quem eles são, pela unção do Espírito Santo. Há 2 domingos atrás, talvez foi domingo passado, um lindo pastor mexicano, pastoreando aqui nos Estados Unidos, subiu no púlpito, bem aqui, nessa plataforma, e disse: irmão Swagger, Deus está abençoando nosso trabalho. Construímos um novo prédio e nossa média é de 1.000 pessoas. E está crescendo. Faz alguns anos que estamos lá e está explodindo em crescimento. Mas ele disse: na noite, eu estava lá, naquele culto, sob as piores condições possíveis. Ele não falou isso, mas tinha sido assim. As piores condições possíveis. E não era culpa deles. O prédio tinha que estar construído. Não conseguiram terminá-lo. Deus os abençoe. Mas Deus não está limitado por nossas limitações. E ele disse: aquela noite mudou a minha vida. Eu saí daquele lugar com uma visão, com o toque da glória em minha alma. E eu nunca mais serei o mesmo. E esse é o efeito que a palavra de Deus tem. Se deixarmos de lado, vamos perder. E hoje em dia existe uma fome na terra, e infelizmente está piorando ao invés de melhorar. Uma fome da verdadeira pregação da palavra de Deus, que tem o efeito poderoso que muda a vida dos homens. Abaixe a sua cabeça, por favor. Precioso Deus, de cabeça baixa e olhos fechados, Pai Celestial, mova nesse lugar de acordo com o teu desejo, para fazer o que o Senhor quer. Deus vivo, nós pedimos. Deus vivo, nós pedimos. Deus vivo, nós pedimos. Faça a tua vontade, toque o coração desse povo. Venha satisfazer a fome na alma, acabar com a sede do coração. Pedimos no santo nome de Jesus. Aleluia ao Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Quantos aqui nesse auditório nessa noite de cabeça baixa e olhos fechados? Irmão Swagger, eu tenho um problema em minha vida e não quero saber o que é. Eu não quero que você confesse para mim. Isso não é necessário. Mas se você tem um problema que tem que ser resolvido e você não sabe o que fazer, pode ser físico, espiritual, ou pode ser doméstico, ou pode ser financeiro, pode ser muita coisa. E você ama Deus, mas não sabe o que fazer. Levante sua mão. Estou vendo. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. O Espírito de Deus está me dizendo para falar com vocês que estão aqui, irmão Swagger, eu não estou vivendo para Deus como deveria. Eu não estou vivendo para o Senhor como deveria. E eu não quero viver morno espiritualmente. Eu quero voltar para onde eu deveria estar com Deus. Eu quero me animar. Levante sua mão. Estou vendo sua mão ali, aqui, outra ali, estou vendo. Quero que todos nesse prédio, por favor, se coloque de pé, por favor. Quero que todos vocês que levantaram a mão, seja qual for a sua necessidade, venha e encontre um lugar aqui nesse altar, aqui na frente. Eu quero que você venha e quero que você acredite em Deus, e quero 4 ou 5 pessoas cheias do Espírito Santo para cada um que descer aqui, acreditando na vitória com eles. Pode vir. Oh, hallelujah, what a thought, Jesus for salvation brought. Victory, victory. Let the powers of sin assail, heaven's grace can never fail. Victory, victory. And
victory, victory. Let us sing it here below, in the face of every foe. Victory, victory. Well, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus gives me victory. Glory, glory, hallelujah. He is all and all to me. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus gives me victory. Oh, glory, glory, hallelujah. He is all and all to me. Oh, hallelujah, what a thought. Jesus full salvation brought. Victory, victory. Let the eyes of sinners sail, heaven's grace can never fail. Victory, victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus gives me victory. Glory, glory, hallelujah. He is all and all to me. Well, victory, yes, victory. Glória a Deus, adore a Ele, glorifique a Ele, deixe o Espírito dEle tocar sua alma e fluir em seu coração e fluir em seu espírito. Glory, glory, hallelujah. He is all and all to me. It's victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus gives me victory. Glory, glory, hallelujah. He is all and all to me. Well, I am trusting in the Lord. I am standing on God's word. Victory, victory. I have peace and joy within, since my life is free from sin. Victory, victory. Well, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus gives me victory. Glory, glory, hallelujah. He is all and all to me. Well, victory. Deixe o Espírito de Deus operar em sua vida, em seu coração, em seu espírito. Oh, Jesus gives me victory. Glory, glory, hallelujah. He is all and all to me. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free.
Jesus gives me victory. Glory, glory, hallelujah. He is all and all to me. Aleluia, Deus. Well, it's the Holy Ghost and fire, and it's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire, and it's keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Holy Ghost and fire, and it's all over me. All over me, all over me. It's the Holy Ghost and fire, and it's all over me. Jesus is keeping me alive. Well, it's the Holy Ghost and fire, and it's down in my soul, down in my soul, down in my soul. It's the Holy Ghost and fire, and it's down in my soul. Jesus is keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire, and it's keeping me alive, keeping me alive. Oh, it's keeping me alive. It's the Holy